você vai ser removido no momento que começar a gravação. E você vai ter que entrar novamente, tá? Eu acho que, não sei se você entrou sem permitir alguma coisa ou entrou com e-mail que não é da UFMS. Então, bom dia novamente, pessoal. Espero que vocês estejam bem, todos se cuidando. Vamos continuar fazendo esse processo de ficar em casa, né? Tentar ficar o máximo possível em casa para que a gente possa voltar ao normal em breve. A nossa ideia hoje, pessoal, é que a gente termine aqueles slides dos estudos com vetores, da utilização de ponteiros com vetores, e então nós possamos fazer exercícios, tá? Então, no final, vão ter alguns exercícios para a gente discutir, e depois tem uma outra lista de exercícios que eu já coloquei disponível para vocês, envolvendo tudo que a gente viu em ponteiros até então, e na aula que vem eu vou deixar disponível para que vocês façam essas dúvidas, façam essa lista de exercício, e possam tirar dúvidas comigo. Então, eu vou mandar o link da videoconferência para vocês, mas na quarta-feira eu não vou dar conteúdo novo, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem exercícios e tirarem dúvidas comigo. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui já a parte da nossa apresentação. Compartilhei a tela inteira, tá? Eu acho que fica mais fácil. E depois a gente, se necessário, eu consigo alternar entre os slides e o Gini, se necessário, quando a gente for fazer algumas coisas de programação. Bom, na aula passada, nós já associamos bastante o funcionamento de ponteiros com o funcionamento dos vetores. Nós vimos, bem mais para o final da aula, que nós podemos utilizar o nome de um vetor como sendo um ponteiro, tá? E aí, a gente pode fazer algumas coisas utilizando já o próprio nome do vetor, sem necessariamente utilizar a notação que utiliza colchetes e índices entre eles, né? Então, nós vimos que a gente pode utilizar a aritmética de ponteiros para conseguir trabalhar de maneira adequada também com vetores. Bom, nós vimos também que apesar de nós estarmos trabalhando basicamente com ponteiro, quando a gente utiliza o nome de um vetor, ele não pode fazer as mesmas coisas que um ponteiro faria. Por exemplo, eu não posso fazer um nome, se eu declarei um vetor chamado V, eu não poderia fazer V++, porque esse vetor não pode ser atualizado, o nome do vetor. Outro uso do identificador de um vetor, como um ponteiro, é quando a gente utiliza um vetor como argumento numa chamada de função, tá? Então, aqui que eu falei que é o ponto interessante, é algo que nós já temos feito sem saber, tá? Então, quando a gente passa um vetor como parâmetro, ele é sempre tratado como um ponteiro, mesmo que eu não utilize a notação de ponteiro. Isso é um ponto bastante interessante. É exatamente por isso que quando a gente trabalha com vetores, que o que acontece é que a gente não faz uma cópia do vetor. A gente está lidando dentro da função com o mesmo vetor que foi passado como parâmetro, porque o que está sendo passado é um endereço, tá? O vetor, ele é um ponteiro que está sendo passado para a função, um endereço. Bom, opa, para o começo da apresentação, pessoal. Deixa eu descer aqui. Estou chegando no slide certo. Bom, então vamos considerar essa função aqui para nós entendermos bem. A gente já vai ver ela no código, tá? A função se chama max, ela retorna um inteiro, e ela recebe dois parâmetros, um inteiro n
e um vetor de inteiros de tamanho max, nós chamamos de V. Essa função aqui, como o próprio nome dela já diz, ela é responsável por encontrar o maior elemento de um vetor e retorná-lo, tá? Então, aqui eu declarei uma variável inteira i, uma variável inteira maior. O i é o índice que é a variável que eu vou utilizar como índice para percorrer o vetor, e maior vai ser a variável que contém o maior elemento. Então, inicialmente, eu supus que maior é o primeiro elemento, então, e aí percorri os demais, verificando se tem alguém maior do que ele. Então, para o i de 1 até o n menos 1, ele vai olhar se o elemento sendo visitado é maior do que o maior até então, e se for, ele simplesmente sobrescreve a variável maior. Tá? Bom, ao sair desse laço for, o que vai acontecer é que a variável maior vai ter o maior dos elementos que ele visitou até então, e aí eu retorno essa variável. Ok. Então, essa função ela recebe um número inteiro e um vetor. Supondo que eu chamei a função max em algum local, por exemplo, lá na minha main, dessa forma aqui embaixo, ó, max, passando um n, tamanho, e u. Então, esse aqui é o u é um vetor. E aí o retorno vai parar numa variável m maiúsculo qualquer. Eu posso imaginar que quando eu chamei a função dessa maneira, ela está fazendo o quê? Ela está passando o valor de n para essa variável local n minúsculo, tá? Então é feita uma cópia. Aqui na minha função max vai ser declarada uma variável inteira n minúscula que vai receber o valor igualzinho ao n que é passado como parâmetro na chamada. Agora, no caso do u, o que ela fez foi passar um endereço. Que endereço? O endereço do vetor, que, como nós já vimos na aula anterior, nada mais é que o endereço do primeiro compartimento do vetor, tá? Então, ela pegou o endereço do início do vetor, ou seja, o endereço do primeiro elemento, e passou para o parâmetro. Então, foi declarada uma outra variável aqui dentro, uma variável que a gente sabe que, na verdade, é um ponteiro, não é um vetor de inteiros, e esta variável recebeu o valor de u, que é o endereço do primeiro elemento do vetor. Então, o que é feito quando a gente passa um vetor como parâmetro é a cópia do conteúdo daquela variável, que nós já vimos que é o endereço do primeiro elemento. Então, nós vimos na aula passada que quando a gente declara um vetor, a variável que representa o nome do vetor, ela, na verdade, contém o endereço do primeiro elemento do vetor, endereço do começo do vetor, tá? Então, a gente não copiou o vetor U inteiro, todos os elementos. O que nós copiamos foi o endereço do primeiro elemento. Ficou claro aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Todos compreenderam? Então, isso é o que a gente já tem feito desde o começo. A gente, quando passa um vetor, a gente sempre comenta, olha, no caso do vetor especificamente, quando é feita a passagem dele como parâmetro, não se copiam todos os elementos. E agora que nós estamos vendo ponteiros, a gente entende o que na verdade acontece. Porque o vetor, o nome do vetor, nada mais é que o endereço do começo do vetor, o endereço do primeiro elemento. Então, é por isso que não é feita a cópia realmente de todos os elementos. O que é feito é a cópia do endereço do começo do vetor, que é o que corresponde ao nome do vetor, tá? Bom, aí acontece uma coisa. Se eu estou passando, vamos primeiro olhar o código lá, né, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Vou abrir aqui, por exemplo, 3. Aqui, a nossa função, tá? A função que nós acabamos de ver lá no código. Então, nós temos a função que se chama max, recebe um
inteiro n e um vetor v como argumentos, e aí vai encontrar o maior elemento. É isso que nós acabamos de ver aqui. Deixa eu até tirar essa coisinha aqui que eu pus, porque daqui a pouco vocês vão entender por que tinha esse trechinho de código. Então, maior inicializado com o primeiro elemento do vetor, percorro todos os demais, verificando se tem alguém maior e retorno maior. E aqui, o meu programa principal. Tá? Para nos auxiliar novamente, para a gente verificar se a função está funcionando, existe uma função imprime vetor, para imprimir o vetor que foi gerado, e existe aqui também a prototipação do max, tá? Da função max. Defini, só para facilitar aqui os nossos códigos, o max como 10. Bom, vamos ver aqui a nossa função principal que eu escrevi para testar. Então, minha função main, na função main eu declarei um vetor u de tamanho max, de inteiros, declarei um ponteiro para inteiros p e declarei uma variável maior. Vejam que essa maior é diferente, obviamente, da variável declarada dentro da função max, tá? São variáveis em escopos diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Aí aqui eu já usei a notação de ponteiro para a gente treinar um pouquinho, ó. Eu quero preencher o meu vetor u. Como que eu fiz isso? Eu fiz p inicializado em u. Pessoal, se ficar alguma dúvida com relação às notações aqui, só me perguntar, tá? Então, p inicializei em u. Enquanto p for menor do que u mais max, ou seja, estiver dentro do meu vetor, p mais mais. E aí eu fiz o conteúdo da variável apontada por p, ou seja, o elemento que eu estou visitando no vetor naquele momento, receber range mod 10. Lembrando, a gente já viu isso algumas vezes, vou até colocar aqui um comentário, eu estou fazendo com que o elemento seja um valor x qualquer, x é menor ou igual, 0 é menor ou igual a x, é menor ou igual a 9, tá? Então, quando eu fiz esse mod 10, eu peguei valores entre 0 e 9, tá? Estou gerando valores aleatórios aqui para preencher o nosso vetor. Todos entenderam que isso aqui preenche o vetor, né? Conseguem enxergar isso agora utilizando a notação de ponteiro. Certo, pessoal? E aí eu mandei imprimir o vetor. Essa função imprimir vetor é aquela nossa funçãozinha clássica, ó, que simplesmente percorre o vetor e manda imprimir. Estou usando a notação normal de colchetes aqui. Tá? Manda para a tela. E aí eu chamei a função max, passando o próprio max, ó, e o vetor u. Quando ela retornar, eu vou atribuir o valor que ela retornar para a minha variável maior aqui de dentro da main. E aí vou imprimir essa variável. Coloquei o imprime vetor aqui de novo, mas nem precisa, tá? Vou tirá-lo daqui. Return 0, tá? Então essa função aqui não é nenhuma novidade para a gente. Deixa eu colocar aqui para executar. Entrar dentro da nossa pasta aulas, né? Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar. Aqui tem o nosso exemplo 3. Vou compilar. E++, menos WAL, exemplo 3.cpp, e vou gerar um ex3. Compilou. Ponto barra ex3. Gerar para mim o vetor, aleatoriamente. Ele aqui, 738024839, e maior elemento é 9. Tá? Lembrando, é um maior elemento. Nesse caso, o maior elemento, inclusive, foi repetido dentro do vetor, mas não tem problema nenhum. Tá? Então, nenhuma novidade nesse código. Tá? O que eu
quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver até nesses slides como que tá o exemplo. De novo, ele foi para o começo. Só deixa eu parar essa apresentação. Aí eu vou ver um negócio aqui. Bom, deixa eu alterar essa configuração da minha apresentação de slides aqui. Bom, vamos continuar então aqui. Então, pessoal, nós já vimos que funciona normal e nós percebemos também que é passado por parâmetro, né? Porque eu tô passando, o que eu estou passando por parâmetro, o vetor? Quando eu passo um vetor, eu estou passando o endereço do início desse vetor. Então, deixa eu até voltar aqui, pessoal, uma coisa interessante. Ó, então se eu estou passando o endereço, se eu, por acaso, aqui dentro da minha função max, eu fizer isso aqui, ó, vejam, eu alterei minha função max, e dentro do laço for que eu estou utilizando para percorrer o vetor, a cada iteração eu faço VI receber zero. O que eu estou fazendo? Eu estou zerando os elementos do meu vetor, tá? E aí, na volta, eu mando imprimir o vetor novamente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Lei novamente, executei. Vejam que o meu vetor aqui, ele foi para a minha função max. Como a gente já viu, é passado o endereço, ou seja, não é feita a cópia do vetor. E aí, por algum motivo, eu fiz esse trechinho de código aqui, o que aconteceu? Eu perdi o vetor original, tá? Esse é um problema dessa passagem de parâmetros. Tem as vantagens e as desvantagens, né? Vantagem, eu não fico fazendo cópia de um vetor arbitrariamente grande. O vetor pode ser muito grande. Problema, se esse vetor, por algum motivo, for modificado dentro da função chamada, e essa não era a minha intenção, eu prejudiquei o vetor original. Então, lembrando, pessoal, a gente sempre desenvolve programas em módulos. E, às vezes, esses módulos aí são escritos por outra pessoa. E, por algum motivo, ela pode cometer um erro que prejudica o vetor, tá? Seu vetor foi alterado sem necessidade. Eu não queria que alterasse o vetor. Bom, e agora? O que eu faço para impedir isso? O vetor, eu não tenho a possibilidade de passá-lo por valor. Ele é sempre passado por referência. Então, se eu quero impedir, se eu quero garantir que as funções chamadas não façam alterações, eu não tenho como fazer por enquanto. Bom, vejam que eu falei por enquanto, né? Por quê? Eu posso, por exemplo, falar que a minha função, ela não pode alterar o vetor. Ela é uma função que eu não espero que ela altere o meu vetor. Pessoal, uma função que chama max, cuja funcionalidade é encontrar o elemento máximo do vetor, ela deveria poder alterar o vetor? Não, né? Então, eu tenho que especificar que essa função não pode alterar o vetor. Como que eu faço isso? Utilizando uma palavra reservada chamada const, tá? Const, de constant, constante. Então, eu precedo a declaração da variável no protótipo da função, ou na própria assinatura da função, se eu não estiver utilizando prototipação, né? E utilizando essa palavra const, e aí o que vai acontecer? Quando uma variável simples é passada por argumento para a função, o valor o endereço, o valor é copiado no parâmetro correspondente, tá? E qualquer alteração não vai ser refletida na variável utilizada na chamada. Então,
No caso de variáveis normais, não tem problema. Agora, o problema no vetor é que ele não vai estar protegido contra alterações, porque eu não estou fazendo cópia do vetor, eu estou fazendo cópia do endereço. Bom, e aí, se eu quiser impedir que sejam feitas alterações que eu não espero que sejam realizadas, eu preciso dizer que, que é um parâmetro que não pode ser alterado, um parâmetro const, um parâmetro constante, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso código. Então, aqui, como a gente viu, nessa última alteração que nós fizemos, a minha max corrompeu o vetor. Como que eu posso impedir isso? Dizendo que essa função não pode alterar o vetor. Olha o que eu faço. Aqui, na função max, coloco esse const aqui no protótipo e, é claro, também na implementação da função. No momento em que eu fiz isso, pessoal, olha o que vai acontecer. Compilei o mesmo código, ó, e deu erro. Error. Read-only variable is not assignable. Então, está dizendo aqui, ó, uma variável apenas de leitura não pode ter um valor atribuído a ela. Tá? Então, o problema está no VI 0. Se eu tirar esse VI 0 daqui, ó, e deixar como era antes, sem essa instrução que corrompia meu vetor, e compilar novamente, agora deu certo. E o programa vai funcionar normalmente, tá? Gerou o vetor, achou o maior elemento e, após a volta da chamada, está aqui impresso certinho o vetor. Todos entenderam o uso desse modificador const? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, prestem bastante atenção que quando a gente quer garantir que uma função não faça alteração em vetores, é interessante a gente passar esse const, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso imprime vetor mesmo, bem que fui eu que escrevi, eu sei que eu não estou modificando, mas seria legal colocar um const aqui para dizer que, ó, essa função não é esperado que ela faça alteração nenhuma no vetor, tá? A gente não sabe quem que escreveu os trechos de código, quando nós estamos trabalhando num sistema muito grande. Bom, então vamos continuar aqui nos slides. Então, quando a gente passa como argumento um vetor, a gente já sabe que ele não está protegido contra alterações, eu tenho que garantir que ele esteja. Então, se eu quiser, eu coloco lá const, falar, ó, essa função aqui não tem que alterar vetor. Mas existem funções que eu quero que altere o vetor, então eu não posso passar const. Por exemplo, as nossas funções em que nós implementamos as ordenações. Se eu passasse o vetor como const, ele não iria ordenar, tá? Então, naquele caso, não pode ser const. E aí, o que é interessante é que quando nós estamos utilizando esse tipo de passagem de parâmetro, né, passando um vetor, o tempo necessário para passar esse vetor para uma função vai depender do seu tamanho. Tá? Isso é uma coisa interessante. Imagina se a gente passasse o vetor inteiro, se fossem feitas cópias inteiras. Aquelas funções de ordenação que nós fizemos iam gastar muito mais tempo só para chamar a função que vai fazer a ordenação, porque teria que ser copiado um número muito grande de elementos, muito provavelmente, tá? Então, nós não perdemos tempo ao passar vetores grandes. É o mesmo custo de passar um vetor pequeno, tá? Bom, e aí vai entrar o ponto novo da nossa aula, além do const, né? O parâmetro vetor, ele pode ser declarado como sendo um ponteiro. Dado que eu já estou utilizando um vetor como sendo um ponteiro, eu poderia simplesmente deixar claro lá, ó, isso aqui é um ponteiro, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui está a nossa função, exatamente a mesma função que nós acabamos de ver, só que escrita um pouquinho diferente. Vejam que aqui o que eu fiz foi, ao invés de colocar na assinatura da minha função que ele recebe um inteiro e um vetor de inteiros, eu coloquei que ele recebe um inteiro e um ponteiro para inteiros. Tá? Mas vejam que o código não foi modificado em nada.
tá? Eu estou falando que esse V é um vetor de um ponteiro para inteiros, mas aqui dentro eu utilizei a notação de colchetes para acessar os elementos cujo primeiro endereço está especificado em V, tá? Então, tem problema fazer isso? Não. É a mesma coisa, tá? O compilador vai tratar tanto essa declaração aqui, que recebe o ponteiro V, quanto essa, que recebe o vetor V, da mesma forma. Porque o compilador enxerga V, mesmo aqui utilizando essa sintaxe, como sendo um ponteiro, tá? E, opa, tô indo para cima. E quando ele recebe com esta notação, ele vai olhar V e entre colchetes 0, ele vai saber que é o endereço armazenado em V, sem deslocamento nenhum, né? Mais 0. E aqui vai ser o endereço armazenado em V, mais um deslocamento de I posições para frente. Ele consegue enxergar isso, tá? Vamos ver funcionando? Então, eu vou aqui na minha função, no nosso código do Dini. E vou aqui, ó, comentar essa declaração. Vou fazer uma outra. Que corresponde àquele protótipo lá, ó. E aí, vou comentar de novo a do vetor. Então, vejam aqui que agora o meu código corresponde a uma função int max, que recebe um inteiro e um ponteiro para inteiros como parâmetro. A main continua igualzinha, vejam, isso quero que vocês vejam. Eu não mudo de maneira alguma essa chamada, tá? E aqui o meu max também recebe um n e um ponteiro v. Vejam aqui no código, tá? A função é exatamente igual a que nós vimos antes. E aí eu chamo a função max aqui, passando o max e o u. Vejam que o u foi declarado como um vetor de inteiros, e o parâmetro recebido por max é um ponteiro para inteiros, e mesmo assim vai dar certo. Vou compilar aqui, ó. Deu certo. Por quê? Porque ele enxerga vetor como ponteiro, é um ponteiro, tá, pessoal? E aí o que vai acontecer é que ele vai aceitar normalmente. E aí, no momento que eu for executar o programa, vejam, ele gerou o mesmo vetor, encontrou o maior elemento, e após a volta, o vetor está igualzinho. Tá? Assim como aconteceu anteriormente, pessoal, se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ele pode corromper o vetor. Tá? E a solução é igualzinha que nós vimos anteriormente. Eu vou colocar um const aqui, antecedendo o nome do vetor. E aí, no momento em que eu compilar, ele já vai dar um erro, falando que essa variável é apenas de leitura e não pode ter o valor atribuído a ela. E aí, para funcionar, não posso ter isso aqui. Tá? Opa, compilar primeiro, né? Não deu erro, a execução funcionou totalmente. Bom, pessoal, então, o que tem que ficar claro? Nesse tipo de código que nós acabamos de ver, a utilização de um vetor, com aquela notação com a qual nós já estamos acostumados, utilizando aquele colchete para acessar seus conteúdos, utilizando a notação com colchetes para passar como parâmetro, para declarar aqui na lista de parâmetros formais da função, ou a gente utilizar ponteiros, é a mesma coisa, tá? Funciona da mesma maneira.
Independentemente, como eu passei aqui, eu posso utilizar dentro da função com a notação de colchetes, ou posso utilizar também a aritmética de ponteiros, tá? Eu posso fazer tudo isso aqui utilizando a aritmética de ponteiros também, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Não? Bom, vamos continuar aqui. Agora, a gente falou de tudo que é igual. Vamos falar do que é diferente? Apesar da declaração de um ponteiro como um vetor ser equivalente à declaração do mesmo parâmetro como sendo um ponteiro, que nós acabamos de ver, o mesmo não vale para uma variável, tá? Então, vamos ver isso aqui, ó. Se eu declarar uma variável v desse jeito, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando um vetor de 10 posições de inteiros. Agora, se eu faço isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando um ponteiro para inteiro v. Prestem bastante atenção que o funcionamento dessa primeira declaração faz o quê? Conversa com o sistema operacional para ele fornecer um bloco de dados contíguo que permita o armazenamento de 10 inteiros seguidos, contíguos. E aí ele vai retornar o endereço do início desse bloco para mim, e aí V vai armazenar esse endereço. Isso nessa única declaração. Ele criou o vetor e retornou o endereço do primeiro elemento desse vetor para ser armazenado em V. Agora a gente já sabe que é isso, tá? V armazena o endereço do primeiro elemento, mas já existe memória alocada para esses 10 elementos. E aqui? Aqui ele não faz isso, tá? Aqui ele informa para o sistema operacional que ele quer fazer o quê? Criar um ponteiro para inteiros. Então, o sistema operacional vai alocar espaço para conter apenas esse elemento, apenas essa variável aqui, que é uma variável ponteiro, e faz o que com o conteúdo dessa variável? Nada. Esse V é simplesmente um ponteiro para inteiro, e esse ponteiro para inteiros não foi inicializado. Todo mundo consegue enxergar a diferença nessas duas declarações? Ó? V aqui, ele não deixa de ser um ponteiro, tá? O nome V, ele é um endereço, mas foi alocado espaço para conter 10 inteiros contíguos, e o endereço do início desse espaço foi armazenado na variável V. Então, além desse nome V aqui, ó, que contém o endereço do começo, existe um espaço de dados armazenado, já reservado para conter 10 inteiros. E o V contém o endereço do começo desse espaço, desses 10 elementos contíguos. Agora aqui, a única coisa que foi criada foi uma variável V que não foi nem sequer inicializada. Então, ela tem um lixo dentro dela. Tá? Então, se após essa declaração aqui, eu fizer asterisco V recebe 7, como assim? O conteúdo da variável apontada por V recebe 7. O que V contém? V contém o endereço do primeiro elemento. Então, o resultado dessa atribuição aqui vai ser com que o primeiro elemento de V, ou seja, o V0, recebe 7. Tá? Então, nesta primeira declaração, V0 vai receber 7. E na segunda? Não faço ideia do que vai acontecer, tá? Porque com essa segunda declaração aqui, o V não recebeu nada, não foi inicializado, e quando eu pego o conteúdo da variável apontada por V, eu não sei que endereço V contém, eu não sei o que isso aqui vai fazer, tá? Então, é imprevisível esse resultado. Vamos ver funcionando isso aqui, pessoal? Vamos lá no Gini de novo. Aqui, ó. Primeira possibilidade, esta declaração. Então, declarei uma variável V, que nada mais é que um vetor
10 posições de inteiros. E aí fiz asterisco V, recebe 7. E vou mandar imprimir V0. Na verdade, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, um for, tá? Para imprimir o vetor inteiro, para vocês verem o que acontece. Nessa instrução, tá? Ok. Vou compilar. Exemplo 4.cpp e o ex4. Compilou, ponto barra ex4. Deveria ter pulado uma linha, dado um espaço, né? Seria bom, né, pessoal? Fazer de novo. Então tá aqui o que ele fez, ó. Ele imprimiu, eu mandei aqui, declarei uma variável V, que é um vetor de tamanho 10 de inteiros, e fiz asterisco V receber 7. Mandei imprimir o vetor inteiro, olha. Tem um 7 na primeira posição e o resto é lixo, tá? Eu não sei quais as posições de memória que ele utilizou, tá? Então vejam que algumas estão com 0, outras estão com os lixos diferentes, mas é tudo lixo, valores que eu não sei por que estão ali. Em compensação, o 7 eu sei, porque eu fiz asterisco V, recebe 7, tá? Então isso aqui fez o V0, primeiro elemento, receber 7, tá? Bom, e aí eu vou trocar essa declaração. Então, declarei agora um vetor V, um vetor não, ponteiro para inteiros V. E vou fazer a mesma coisa. Compilou, vejam que ele compilou, tá, pessoal? Por quê? Porque V é um ponteiro, então eu posso trabalhar com essa notação. Então, não tem nada errado no código. Nada errado no código. Está na lógica do programa, tá? Esse código tem tudo que pode ser aceito. Então, declarei um vetor, declarei um ponteiro, coloquei aqui que ele... Deixa eu salvar aqui, pessoal. Eu esqueci de salvar, de compilar, né? Porque ele vai dar um warning. O código não está errado, mas ele tem um warning aqui, tá? Então, vejam que aqui eu declarei um ponteiro, eu acessei a variável apontada pelo ponteiro, e aí eu tentei acessar posições a partir do endereço contido nesse ponteiro. Código não tem erro, mas ele avisa um warning, ó. Variável V não foi inicializada quando utilizada nessa instrução, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer? Vejam, ele vai gerar um arquivo executável, ele gerou. Mas na hora de executar, olha o que apareceu aqui, ó. Por que apareceu dessa maneira, pessoal? Por que apareceu o 7 ali e um monte de conteúdo depois? Alguém sabe me dizer? Ele agiu dessa maneira aqui, pessoal, como se tivesse funcionando corretamente, mas o que eu quero que vocês percebam é que não funcionou, tá? O C++ e o C, consequentemente também, é uma linguagem que algumas vezes ela age de uma forma enganosa, tá? Por que eu digo isso? Não sei nem se o termo enganoso seria o mais adequado. Porque aqui, por exemplo, nessa execução, dá a impressão que tudo funcionou. Mas esse código aqui, ele tem um funcionamento totalmente instável. Porque esse V, pessoal, ele apareceu aí da maneira correta, porque o valor que estava armazenado dentro dele é um valor que eu já tinha usado antes nas outras execuções, tá? Então, quando eu peguei esse V aí e rodei o programa, provavelmente a variável que o sistema operacional forneceu para mim como um lixo dentro do V é um valor que eu poderia utilizar, porque não está sendo utilizado por mais ninguém, tá? Mas
Esse programa aqui, dependendo do momento em que eu for executar, da situação em que eu for executá-lo, esse V pode ter um nicho, tá? E se ele tiver um nicho qualquer, eu não sei como que esse programa se comporta. Ele teria dado um segmentation fault, tá? Por isso que aqui no slide eu falo, no segundo caso, nós não sabemos para onde V está apontando e, consequentemente, o resultado da execução dessa linha de código é imprevisível. Pode acontecer como aconteceu agora, tá? De o programa funcionar normalmente, entre aspas, mas também pode acontecer de cara ele já dá uma segmentation fault, porque o valor que está armazenado em V é um nicho qualquer que aponta para uma área de memória que eu não sei qual é, tá? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Todo mundo entendeu que ali nós tivemos um resultado, uma mensagem nada traumática, parece que tudo funcionou, e aí você usa, fala, ah, não funciona. E aí, em uma das execuções que vocês forem fazer daqui para frente, acha que o seu código funciona e ele deixa de funcionar, tá? Porque aquilo ali está errado. Está conceitualmente errado. Apesar de o compilador ter aceitado, você, na verdade, não utilizou o V. Você não inicializou o V. E aí, dessa forma aqui, você deu sorte de você ter podido acessar, tá? Sorte em termos, né? Porque aí você vai achar que o seu programa está certo e, na verdade, ele não está, ok? Então, por exemplo, aqui se eu colocasse 1000, vamos ver se o 1000 ele vai aceitar, ó. Vejam que o warning continua igual. Ó, fez um monte de coisa e aqui no momento ele deu segmentation fault, tá? Porque aí, não sei exatamente em que posição que ele chegou, que ele conseguiu fazer a impressão, mas aí ele tentou acessar uma área que não pertence a ele, tá? Então, esse que é o nosso problema quando a gente está trabalhando sem prestar atenção nesses detalhes, tá? Percebam que o C, ele é uma linguagem meio enganosa nesse ponto. Ele permitiu que você acesse algo que você nem sequer alocou. Quem aqui já trabalhou com Java sabe que o Java nunca ia deixar isso aqui acontecer, tá? Ele ia falar, ó, você não tem, isso aí tá fora do seu vetor, você nem sequer alocou um vetor, tá? Então, se ele te dá poderes de você fazer algumas coisinhas nebulosas, mas você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, tá? Bom, alguma dúvida nisso, pessoal? Não? Então vamos continuar aqui com, com a apresentação. Eu também posso fazer, pessoal, e uma coisa interessante, é utilizar uma variável ponteiro, fazendo com que ela aponte para uma determinada posição do vetor inicialmente, e aí utilizar esta variável ponteiro como também sendo um vetor. Olha aqui, um trechinho de código. Então, essa aqui é minha função main, eu declarei um vetor chamado v, que tem um tamanho max, de inteiros, duas variáveis inteiras, i e soma, e uma variável ponteiro para inteiros chamada p. Aí eu fiz soma recebe 0, p recebe v. Tá? E aí, o que significa isso? Eu estou fazendo p apontar para a mesma posição que o v. E eu posso fazer simplesmente aqui um for, com i variando de 0 até max menos 1, e utilizar para fazer a soma dos elementos do vetor v, o p. Tá? Com a notação de vetor, inclusive. Tá? O compilador ele vai tratar essa referência p com i entre colchetes como sendo p mais i, e aí pegando o conteúdo através do operador de indireção. Tá? Então, isso aqui realmente funciona também. A gente pode testar, pessoal, isso aqui, ó, naquele nosso primeiro exemplo, que era o exemplo da soma, tá? Então, a gente viu na aula passada esse exemplo.
Vou comentar esse último código que nós tínhamos feito. Então, vejam que aqui eu tenho declarado o meu vetor, que é a variável soma. Eu já inicializei soma com 0. E aí eu fiz isso aqui, ó. E recebe V aqui fora. É equivalente, tá, pessoal? Vou tirar daqui, ó. Vejam que aqui esse for, vou mostrar mais um formato de for para vocês, ó. Um formato de for não, né? O for tem sempre o mesmo formato. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que o que vem antes do primeiro ponto e vírgula do for, são inicializações. São instruções que só vão ser realizadas antes do início da primeira iteração do for. Então, vejam aqui que eu não coloquei só i recebe 0. Eu fiz duas instruções. P recebe V, vírgula, e recebe 0. O que isso aqui está fazendo? São duas instruções que vão ser realizadas antes da primeira iteração do for. O P vai ser inicializado com V e o I com 0. Aí, enquanto o I for menor do que max, ele vai fazer, está no corpo do for. E, ao final de cada iteração, o I é incrementado. Tá? Soma recebe soma mais PI. Então, vamos fazer aqui. Vocês devem lembrar que esse exemplo aqui da 43 é soma, né? Vamos compilar de novo. Agora o exemplo 1. Aqui, novamente, a soma deu 43. Todo mundo entendeu esse formato, pessoal? Uma coisa também que é interessante, isso aqui eu fiz P ser inicializado em V. Se eu fizesse P ser inicializado em V mais 1, olha o que ia acontecer. Ele pegou um lixo, tá? Porque ele inicializou aqui, ó, a partir da posição 1. Então, eu posso inicializar o P, lógico que é mais usual inicializar ele no começo do vetor, mas eu posso inicializá-lo no começo, em qualquer posição. Ó. Se eu colocasse menor do que max menos 1, só para vocês verem, ele ia somar os 9 últimos elementos. Por quê? Porque eu fiz o P representar um vetor de 9 posições inicializado em V1. Então, compilando aqui, ó, 33, que é exatamente a soma dos 9 últimos elementos, tá? Então, seria como se eu tivesse criado uma cópia entre aspas, né, do meu vetor, de 9 apenas, com apenas 9 posições nesse caso. Então, o V0 do P, o P0, nada mais é que o 1. E o P1, o 0. O P2, o 6. E assim por diante. Tá? Deixa eu voltar como estava antes. Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Isso aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês do uso de ponteiros com vetores, tá, pessoal? Aqui tem uma sequência de exercícios que nós iremos discutir um pouco agora. E aí, tem uma lista de exercícios já disponível no AVA para que vocês possam fazer. Na aula que vem, nós não teremos conteúdo novo. O que vai ter? Eu vou ficar disponível aqui na nossa videoconferência para tirar dúvida de vocês, tá? Eu não vou cobrar presença nessa aula de dúvidas, mas eu gostaria que vocês realmente tentassem vir falar aqui comigo, falar, professora, eu estou por aqui, vou tirar dúvida, se aparecer, tá? Eu vou ficar disponível no horário aqui para vocês. Bom, vamos discutir algumas coisas dos exercícios aqui. Suponha que as declarações e atribuições simultâneas, né? Então, eu estou declarando e inicializando já na mesma hora, tenham sido realizadas nas variáveis listadas abaixo. Declarei um vetor V de inteiros. E aí, inicializei esse vetor com 8 elementos. 5, 15, 34, 54, 14, 2, 52, 72. E aí, declarei um ponteiro para inteiros P.
Inicializei este ponteiro com o endereço de V1. E também declarei um ponteiro para inteiros Q e inicializei esse ponteiro com o endereço de V5. Pergunta A. Qual é o valor de asterisco P mais 3? Pensem junto, vamos pensar juntos, pessoal. P aponta para o primeiro, para o elemento da posição 1, tá? Para onde que vai P mais 3? O elemento da posição 1 é o 15. Do 0 ao 5 é aqui, o P está apontando para cá. P mais 3. 1, 2, 3. Que nada mais é que o elemento da posição 4. Tá? Então, se P foi inicializado com V1, P mais 3 aponta para V4. Tá? Então, P está apontando aqui. 1, 2, 3, vem para cá. Então, asterisco P mais 3 é o conteúdo da variável apontada por P mais 3, que é o V4. 0, 1, 2, 3, 4. Então, letra A vai dar 14. Ok? Alguém tem alguma dúvida na letra A? Nós estamos resolvendo juntos, pessoal. Isso aqui é de interesse de vocês, tá? Bom, letra B. Qual é o valor do conteúdo da variável apontada por Q menos 3? Pessoal, Q está no 5. Q está apontando para V5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o 2 aqui. Menos 3, 1, 2, 3. Então, vai ser 5. V5 menos 3, né? Que é o V2. Qual que é o conteúdo dessa variável? 34. Então, a letra B, 34. Se alguém não estiver entendendo por que está dando esses valores, me fala. Qual é o valor de Q menos P? Então, lembrando, subtração de ponteiros, você pega o número de elementos que podem acontecer entre eles. Se o Q aponta para V5 e o P aponta para V1, Q menos P é 5 menos 1, que é 4. Essa é a letra C. Letra D. A expressão P menor do que Q tem valor verdadeiro ou falso? Bom, se o P está apontando para V1 e o Q está apontando para V5, o endereço do P vai ser menor do que o endereço do Q. Então é verdadeiro. E a expressão conteúdo da variável apontada por P é menor do que o conteúdo da variável apontada por 5. É verdadeiro ou falso? Bom, P aponta para 15 e o Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aponta para 2. Então essa aqui é falsa. Tá? Exercício 2. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá, pessoal? A partir daqui eu quero que vocês façam sozinhos. É lógico que o 2 eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Eu quero que vocês me mostrem, quero que vocês argumentem qual é o conteúdo do vetor V após a execução do seguinte trecho de código. Ó, tem um n de tamanho 10, um n vale 10, tem uma função imprime vetor e tem a minha main. A minha main eu inicializei um vetor com números de 1 até 10. E aí eu fiz o ponteiro P receber o endereço de V0 e o ponteiro Q receber o endereço de Vn-1. Então, o P tem o endereço do primeiro elemento e Q do último elemento. E aí eu tenho uma variável inteira temp. Enquanto P menor do que Q, temp recebe o conteúdo da variável apontada por P. O conteúdo da variável apontada por P recebe o conteúdo da variável apontada por Q. Mais, tá? Então vejam que isso aqui depois vai ser incrementado P. E o conteúdo da variável apontada por Q recebe temp. E depois o Q vai ser decrementado. Pessoal, o que vai acontecer? Depois que eu executar esse while, como que vai estar o V? Quais vão ser os elementos de V? Alguém tem alguma ideia?
pessoal? Alguém tem alguma noção do que esse código faz? Lucas Gomes Bastos respondeu: vão inverter. Isso mesmo, Lucas. É o que vai acontecer aqui. O P está andando do começo para o fim e o Q está andando do fim para o começo. Então, enquanto o P estiver antes do Q, significa que eu ainda não cheguei na metade. Quando o P estiver depois, significa que você já passou da metade e você para, porque senão volta tudo ao normal, tá? Aí o que que acontece? Você está fazendo uma variável temporária, receber o valor apontado por P, e está fazendo o conteúdo da variável apontada por P receber o conteúdo da variável apontada por Q. Você está pegando alguém lá do fim e colocando na região do começo. E aí você anda com P para frente, você vai para o próximo elemento e faz o conteúdo da variável apontada por Q receber o temp. Está fazendo alguém lá, mas no final receber o valor que era o conteúdo de P antes. E faz o Q andar para trás, indo para o elemento anterior. É exatamente isso que vai acontecer. Acontece uma inversão. E no exercício 3, suponha que V é um vetor e P é um ponteiro. Considere que a atribuição P recebe V foi realizada previamente. Quais das expressões abaixo não são permitidas? Das restantes, quais têm valor verdadeiro? Tá? Então vejam que P é um ponteiro e que V é um vetor. Tá? P é igual a V0? Pessoal, P é um ponteiro. V0 é o quê? É um inteiro. Então, isso aqui a gente não pode comparar, tá? Você comparar um ponteiro com um inteiro, é uma comparação inválida. Aí, P é igual ao endereço de V0? Aqui você pode fazer essa comparação, porque P é um ponteiro, uma variável ponteiro, ou seja, ela contém o endereço, isso aqui é o endereço. Essa comparação pode ser feita. E, como eu fiz P receber V, isso aqui é verdadeiro. Asterisco P é igual a V0? Isso aqui também pode ser feito, porque P é uma variável ponteiro, então eu posso utilizar o operador de indireção nela para conseguir um inteiro. E V0 é um inteiro. Esta variável, essa comparação aqui é verdadeira. E agora, P0 é igual a V0? Isso aqui pode ser feito? Como nós vimos no final dessa aula, também pode ser feito. É verdadeira, tá? Porque P foi inicializado com V. E o exercício 4, eu quero que vocês escrevam um programinha depois e tentem fazê-lo, tá? Escreva um programa que leia uma mensagem e a imprima em ordem reversa. Eu quero que vocês leiam a mensagem e imprimam na ordem contrária. Para ler caractere por caractere, eu quero que vocês usem uma função chamada getChar, armazenando todos os caracteres, cada um deles num vetor de caracteres, tá? Pare quando encontrar um caractere de mudança de linha /n. Faça o programa de forma a usar um ponteiro, ao invés de um índice como um número inteiro, para controlar a posição corrente no vetor. Eu quero que vocês tentem fazer, eu já tenho esse programa pronto, e depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? E qualquer dúvida, vocês me perguntam. Bom, pessoal, essa nossa aula, ponteiros e vetores. Relembrando, na quarta-feira eu vou ficar disponível para dúvidas, para vocês fazerem os exercícios da lista até então. E depois nós vamos partir para um novo tópico, que é a parte de manipulação de matrizes, tá? Eu vou colocar aqui o Syscad para a gente fazer chamado. E vou fazer como a gente costuma fazer sempre, tá? Eu vou olhar a lista de alunos que estão participando do chat e vou lançar a presença aqui. Vou lançar ausência para todos. Rafaela, peraí só um momentinho. Rafaela, vou voltar aqui nos slides, tá?
A Rafaela fez uma pergunta, ela não entendeu a letra C. Vamos olhar aqui a letra C. Letra C. Qual é o valor de Q menos P? Então, lembrando, quando a gente fala da subtração de ponteiros, a definição de subtração de ponteiros é que ele vai retornar o número de elementos que podem estar armazenados entre o endereço armazenado em Q e o endereço armazenado em P, tá? Então, quando eu estou aqui, ó, o Q está apontando para o V5, 0, 1, 2, 3, 4, para o 14, né? E o P está apontando para o V1. Quantos elementos pode existir armazenado entre o V5, né? Tá apontando para o 2 o Q. Esse aqui que é o elemento da posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quantos que eu preciso para chegar no P, que é o V1? 1, sair daqui do 5. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, são 4 elementos partindo do Q até chegar em P. Então, quando eu faço Q menos P, uma forma de obter esse valor é, se Q está apontando para o elemento da posição 5 e o P apontando para o elemento da posição 1, é fazer 5 menos 1, 4. São 4 elementos entre Q e P. 1, 2, 3, 4. Certo? Que bom, Rafaela. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode me perguntar, tá? Eu vou fazer a chamada e aí a gente fica no final, se tiver alguma outra dúvida. Tá aqui, eu já tinha lançado a ausência para todo mundo, eu vou ver os nomes de vocês aqui na listagem. Alberto Borges está presente. Andrews também. Beatriz também. Caio. Cláudia. Clóvis. Daniel Rossati. Daniel Rodrigues não, e o Strack também não. Derek. Diego. Heloísa não. Emanuele sim. Gabriel não. Giovanni não. Gustavo Borges não. Gustavo D'Amico sim. O Leonardo não. Igor Bigatão também não. Delgado sim. Isabela não. Jean também não. João Pedro não. João Victor não. João Victor de Brito. Joyce Ellen. Cassie. E não está. Luan está aqui. Lucas Ferreira também. Lucas Gomes também. Luiz Carlos. Marcos Vinícius. Maria Luísa não. Os Mateus nenhum está aqui. O Otávio também não. Paulo não. Pedro Henrique Janine está aqui. Rafaela também. O Vandresso. Winton. Iago. Bom, lancei a presença de todos os que estão aqui aparecendo na lista, pessoal. Vocês sabem se alguém estava aqui e saiu antes? Se vocês estiverem em contato com alguém e a pessoa tiver saído, é só mandar me avisar aqui, tá, pessoal? Alguma dúvida? Bom, acabou de entrar aqui o João Pedro, vou lançar a presença.
Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom, então tá. Vamos encerrar nossa aula por hoje um pouco mais cedo, tá? Porque eu não quero começar conteúdo novo, o conteúdo de matrizes é bem pesado. Eu vou ficar disponível aqui, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo, tá? Na quarta-feira, exercícios. Não vou cobrar presença, mas eu gostaria que vocês comparecessem aqui só para tirar dúvidas. E eu vou estar disponível na videoconferência de qualquer forma. Na sexta-feira, nós vamos ver ponteiros e matrizes. Eu já vou deixar disponível para vocês darem uma lida antes, tá? Tenham um bom dia, pessoal. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail, tá? Cuidem-se. Eu vou parar a gravação.